do Senhor Jesus, como você está? Tudo bem? Nós vamos começar mais uma pré-aula, a lição de número 10 para o dia 4 de junho de 2023, classes de adultos. O título é Quando os pais sepultam seus filhos. O texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática nos diz que não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Não deve ser indiferente à morte, né? Principalmente à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança, como disse Paulo. Então, o texto bíblico para nossa leitura está no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 13 e do 16 ao 19. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Meus queridos irmãos, alunos, professores, superintendentes de escola bíblica dominical, eis aqui uma lição que nos traz muito ensinamento e muitas experiências. Nós vamos ver com a vida de Jó. Então, Jó vai passar por esse momento e o título é Quando os pais sepultam seus filhos. A morte de um filho é, com certeza, a maior experiência de dor que um ser humano pode experimentar. O livro de Jó apresenta, através das páginas sagradas da Bíblia, um quadro de perda de filhos e um período de dor e lamentação muito grande, porque de uma vez só o patriarca Jó perdeu os seus 10 filhos. Então observe que essa lição tem o objetivo de descrever a família de Jó, refletir a respeito de como lidar com a morte na família e também conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. É interessante nós observarmos aqui como lidar com a perda de um filho dentro da família. Como lidar com isso? Expressar emoção diante da dor é sinônimo de fraqueza de fé. O cristão está ileso de viver essa experiência de dor? A proposta dessa lição é refletir a respeito dessas e de outras questões, de modo que vamos tirar lições da palavra de Deus com o objetivo de enfrentar essa dolorosa realidade, quer no presente, quer no futuro. Claro que só sabe quem passa ou quem já passou por isso. Quem nunca passou não pode nem dimensionar essa dor, né? Então, nós vamos observar aqui que Jó era um homem temente a Deus, próspero, quer dizer, rico, abastado, tinha uma família numerosa, feliz, desfrutava de muita segurança, tranquilidade. A sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia que estava tudo tranquilo até que uma coisa inesperada aconteceu e a tragédia bateu à sua porta.
Vamos então observar que a respeito da morte dos filhos de Jó e como o patriarca passou por essa tragédia firme na fé, honrando e glorificando ao Deus que ele sempre serviu. Veremos que a experiência de pais sepultarem seus filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida de um ser humano. Vamos observar também que nós podemos encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante de uma situação como essa. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus deu, Deus tomou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui a família de Jó e quem era esse patriarca, quem era esse homem chamado Jó. Ele nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas e todos aqueles que buscam um aprofundamento acerca de Jó observam e descobrem que ele viveu numa época anterior à época de Moisés, ou seja, no patriarcado, antigo patriarcado, entre ali os séculos 25 a 28 antes de Cristo. Naquele tempo, a vida longa, né, era o maior tesouro que as pessoas tinham, Deus e longevidade. Não é? Quem tinha esse privilégio de servir a Jeová e desfrutar de longa vida, né, ou longevidade, era maior nessa época. Essa longevidade era maior nessa época. Isso explica esses 140 anos adicionais que o patriarca ainda viveu depois daquela experiência dolorosa. Jó 42, versículo 16. Vamos observar que ele nasceu depois do dilúvio, segundo está escrito em Jó 22, 16. Ali o dilúvio já havia acontecido. Tornou-se um homem rico, próspero, tinha um caráter santo, testemunhava ali uma vida cristã, uma vida voltada para Deus, e o próprio Deus deu testemunho de Jó, dizendo que era um homem sincero, reto, justo, temente a Deus. Então, o Senhor ainda disse lá em Jó 1,8, se desvia do mal. A esposa de Jó, quem era? Tudo que se sabe a respeito dessa mulher é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ganhou fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os seus bens materiais e também dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda Jó foi vítima de feridas purulentas, das quais ela, a mulher de Jó, teve repugnância. Então ela, em certo momento, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Então Jó disse: como falas uma louca, assim falas tu. Como falas uma doida, como fala uma doida, assim falas tu. Os filhos de Jó, 10 filhos, eles tinham aquele costume social de banquetear no ano de cada um, quer dizer, no aniversário de cada um, eles banqueteavam e Jó se preocupava. Será que meus filhos estão blasfemando contra Deus? Será que meus filhos estão fazendo coisas erradas e pecando contra o Todo-Poderoso? E Jó orava todos os dias por eles, com zelo, de madrugada oferecia o seu sacrifício, e assim Jó era um homem cuidadoso com a sua casa. Agora, lidando com a morte dentro da família, ele e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Tudo parecia normal, mas a morte os surpreendeu. Tudo parecia tranquilo, mas de repente veio a tragédia. Todos os filhos morreram num só dia. Assim, nós ficamos perplexos diante da morte, principalmente quando envolve alguém próximo de nós, porque ninguém se conforma com essa tal de morte. Por isso a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto a essa realidade, ou seja, a realidade da morte, porque nós não temos domínio sobre ela, mas nós podemos exercer confiança no Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que venceu a morte
e assim podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas ela serve de meio para adentrar a vida eterna, para usufruir com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Razões para não se entristecer e não se aprofundar numa profunda tristeza por causa disso. Jó tinha uma família feliz, mas o inimigo das nossas almas foi realmente questionar com Deus e dizer que Jó servia ao Senhor, porque o Senhor tinha lhe dado uma vida abastada, próspera, rica, abençoada. E o Senhor, ele quis provar, não para ele mesmo, mas para a humanidade e também para o próprio Satanás, que o ser humano pode servir ao Senhor sem interesse, sem barganha. Então observamos que realmente Jó foi provado, Deus permitiu aquela prova e Jó passou realmente firme, tranquilo, não tranquilo assim, mas passou firme, resoluto, confiando no Deus Todo-Poderoso e disse, ainda na minha carne verei a Deus. Essa passagem bíblica de Jó, quando rasgou suas vestes, prostrou-se ao chão e adorou, nós observamos que o homem ele tinha muita confiança no Deus Todo-Poderoso que ele servia. O patriarca pôde dizer em atitude de adoração que nu saiu do ventre de sua mãe, não é? E nu tornaria para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Assim o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou contra Deus, nem atribuiu ao Senhor falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22. Agora vamos ver aqui, professores, alunos, os cristãos e o luto, como nós devemos estar conscientes para isso. Não devemos culpar a Deus em momento nenhum. Não é muito difícil, nesses momentos de perdas inesperadas, muitos seres humanos se desesperarem e passarem a blasfemar contra Deus. Não podemos fazer isso. Então, o patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento mais delicado da vida, ou seja, naquele momento de morte inesperada de seus entes queridos, seus lindos filhos. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Há mistérios na vida que não conseguiremos desvendar aqui na terra. Por isso que em Deuteronômio 29:29 diz que há coisas encobertas que pertencem ao nosso Deus e não a nós. Tá certo? O próprio Jó revela, o próprio Jó não revela porque os seres humanos sofrem. Por que sofrem? De certa forma, é uma consequência do pecado para toda a humanidade. O sofrimento, as tristezas, os distúrbios e, por fim, a morte. Mas alguém diz, por que sofre o justo, aquele que já foi redimido pelo sangue de Cristo, já serve a Deus, por que sofre tanto? Por que isso? Nós não podemos questionar, porque a Deus pertence todas as coisas. Precisamos confiar. O Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Ele não disse, no mundo tereis bonança. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Agora, claro, há bonança e há aflição. Há tempos bons e tempos ruins. A vida nos proporciona tempos favoráveis e também tempos desfavoráveis. Confiemos no Senhor, confiemos no Todo-Poderoso. Vivendo o luto, observe aqui algo interessante que o nosso pastor Elianai Cabral deixou registrado neste comentário. O patriarca Jó, ele nos ensina que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. Nós não podemos ser indiferentes ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. O luto, sim, ele precisa ter o seu momento. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração, como diz aqui no comentário. Então, essas emoções próprias
desse momento de luto, isso é natural. Choro, silêncio, muitos se manifestam de diversas formas. O choro é um desabafo, o silêncio é um momento de reflexão, de consciência. Então, diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35, na versão Nova Almeida atualizada. Então, o choro como parte ali do luto é perfeitamente natural. Agora, claro que o cristão ele não se desespera, ele não entra nesse desespero exacerbado que se vê por aí. O crente sempre tem o equilíbrio e a confiança no Deus Todo-Poderoso, no Deus que servimos. Mantenha a esperança. Nós vimos que é saudável manifestar emoções próprias de período de luto, mas também vemos que o cristão não deve se desesperar como aquele que não tem esperança. O período do luto ele dura em média 6 meses. Assim, na nossa cultura, é mais ou menos esse período. Se esse período, nesse período a pessoa voltar às atividades normais, tudo bem. Agora, se prosseguir mergulhado na tristeza e esse luto não passa e ultrapassa um tempo muito longo, é preciso rápido buscar ajuda, pois isso não é saudável. Esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança da vida, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte, digo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte. Ele ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, várias pessoas foram ressuscitadas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A morte foi vencida. A vitória é daqueles que servem a Deus. Sem dúvida, a morte ela é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A morte de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. Só quem já passou por isso é que sabe. Então, a dimensão da dor da perda de um pai, de uma mãe, também é incalculável. Por isso é importante que levemos em conta a declaração do salmista no Salmo 73, o verso 26, na nova versão Almeida atualizada. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. No processo do luto, não devemos jamais culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. Ele venceu e agora nós somos vencedores, ou como disse Paulo, mais que vencedores, porque Cristo nos amou. O Senhor Jesus já venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora, ao mesmo tempo de esperança. Então, portanto, é tempo de confiar no Senhor e ter a certeza que a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. A todos o nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula. Deus em Cristo continue abençoando nossas classes de escola bíblica dominical, classes de adultos. Deus abençoe vocês. Até uma próxima aula. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te glorificamos, te exaltamos. Senhor, neste momento aqui estamos para te exaltar, porque tu és o príncipe da vida, o dono da vida, aquele que dá a vida, aquele que tira e que dá, aquele que tem poder sobre a morte. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.